Pessoal, então bom dia aí. Vamos começar aí o nosso estudo sobre máquinas de estado, beleza? O que vem a ser a máquina de estados? Os circuitos digitais, eles podem ser classificados nos combinacionais e nos sequenciais. Combinacionais e nos sequenciais. Qual que é a principal diferença? Os circuitos combinacionais, eles são formados pelas portas lógicas. Tudo bem? E os circuitos sequenciais são formados aí pelos flip-flops, tá? E portas lógicas. E portas lógicas. Agora, em termos de funcionamento, qual que é a característica importante? As portas lógicas, a resposta, se eu colocar a resposta chamada de X e as enteadas aqui A e B, a resposta vai depender da enteada atual, do valor de A e B naquele instante de tempo. A saída atual responde aos valores da entrada atual. Tudo bem? E os circuitos sequenciais? Os circuitos sequenciais, não. A saída no instante atual vai depender das entradas atuais e do passado do meu sistema. Então, são sistemas digitais que possuem memórias, que são os sistemas digitais mais elaborados, mais complexos, eles têm a capacidade de memória, né? A gente precisa armazenar de alguma forma as informações anteriores para saber a resposta do meu circuito, como que ele vai atuar. Então, a gente tem vários exemplos. Tem aquele que a gente já comentou a respeito de um detector de senha. Se eu digitar a senha correta, ele vai, eu vou acionar. Então, quando eu estou digitando o terceiro dígito de uma senha, eu tenho que saber se o primeiro dígito foi correto, se o segundo foi correto. Então, de alguma forma, o sistema tem que armazenar isso. O sistema de controle vamos falar, de um portão eletrônico. Está abrindo, está fechando. O sistema de uma máquina de lavar, quais as etapas. A gente pode modelar isso tudo através do que a gente chama de diagrama de estados. Então, os circuitos que a gente trabalhava até agora com as portas lógicas, eles eram modelados como? Através de tabela verdade. A tabela verdade dava todas as informações que a gente tem de um circuito combinacional. Ela fornece a saída para todas as possibilidades de entrada. Então, ela tem todas as características do funcionamento do sistema, está ali, expresso na tabela verdade. Agora, os circuitos sequenciais, eles não são modelados através de uma tabela verdade, eles são modelados através de máquinas de estados. Então, o diagrama de estado é a forma que a gente modela o circuito, e da mesma forma que uma tabela verdade ela vira um circuito digital, um diagrama de estados ele vai virar um circuito digital. Mas a primeira etapa é a gente analisar o diagrama, implementar o diagrama, e depois esse diagrama pode virar aí um circuito. Beleza? Então, basicamente, o que a gente tem aí? A gente tem a variável chamada de estado. Essa variável chamada de estado, ela vai armazenar justamente a memória do sistema. Ela que vai armazenar essa característica aí de memória do sistema, vai ser expresso na variável estado. Aí a gente tem a sigla aí, o PE, que é o próximo estado, ou o NE, aí dependendo aí da bibliografia que a gente está usando, a gente pode mudar aí o termo. Da mesma forma, o estado atual, a gente pode usar o EAP, estado atual, e o PS. Então, basicamente, a gente pode expressar o diagrama de estados, o estado futuro é para onde o meu sistema vai. Então, eu tenho o estado atual e eu tenho o estado futuro, o próximo estado. Esse estado futuro vai depender de quem? Vai depender do estado atual, onde que o sistema se encontra, e das entradas do meu sistema. Beleza? Além disso, eu posso ter a saída do sistema também, expressa em função das entradas, que a gente chamou de X, tá? A entrada do sistema está chamando de X, e o estado atual. Beleza, a gente vai analisar alguns exemplos, eu acho que vai ficar mais fácil aí. Então, a gente precisa modelar o nosso sistema digital através de um diagrama de estados. Aqui a gente tem um exemplo.
Esse exemplo tem o seguinte, a gente tem uma entrada chamada x de t, e ela pode ser ABC. E a gente tem uma saída que pode ser chamada de Z, que pode ser 0 ou 1. E nesse sistema a gente tem 4 estados. O estado S0, S1, S2, S3. Beleza? Percebam que as entradas ainda não está no nível binário. Depois a gente precisa codificar, passar isso para o nível binário, para implementar o circuito digital. Mas no primeiro momento a gente implementa o diagrama de estados em alto nível. A gente pode colocar, meu sistema tem 3 entradas, A, B e C. Depois o A vai virar, eu vou codificar posso codificar para 00, o B para 01 e o C para 10. Aí vira digital, beleza. E a gente precisa, então a gente tem aqui as entradas A, B, C, a saída dada por 0 ou 1 e 4 estados. Então aqui são as entradas, a saída e o estado do nosso sistema. Além disso, está sendo dado o quê? Além disso, está sendo dado a função de transição de estados. É uma tabela que expressa o comportamento do sistema. Então, aqui está a tabela. A gente tem aqui ó, o estado atual, quais são as possibilidades? Aqui, ó, S0, S1, S2, S3. A gente tem as entradas, que podem ser A, B ou C. A gente tem nessa coluna aqui a saída, chamada aqui Z de T. E aqui embaixo a gente tem o próximo estado. Essa tabela expressa é uma tabela de transição de estados. Ela fornece a informação como que o sistema está funcionando. Então, por exemplo, isso aqui é dado do enunciado, né, do meu problema, para que eu implemente o diagrama de estados. Como que a gente lê essas informações? Olha só, se o meu estado atual é o S0 e a minha entrada é A, qual que é o próximo estado? Aqui, ó. Esse PE é o próximo estado. É para onde ele vai. Então, se o meu estado atual é S0 e entra o A, ele permanece no S0. Se o meu estado atual é S0 e entra o B, ele vai para onde? Para o S1. Ok? E se o estado atual é S0 e entra o C, ele vai para o S1 também. Então, eu consigo ler essas informações e colocar essas informações na forma aí de um diagrama de estados. Então, vamos colocar essas informações na forma de diagrama de estados agora. Então, vamos colocar. A gente tem 4 estados. Vamos colocar aqui, ó. É o S0, é o S1, o S2. Então, eu tenho os quatro estados, S0, S1, S2, S3. Então, vão ler essas informações e colocar na forma aí de diagrama. Se o estado atual é S0 e a minha entrada é A, ele permanece no S0. Então, eu coloco essa transição aqui, ó. Essa seta representa justamente uma transição de estado. Então, no caso aqui, ele permaneceu. Se eu estou no S0, olha essa linha aqui, e entre o B, ele vai para onde? Para o S1. Então, se entrar B, eu vou fazer essa transição aqui, ó. A minha entrada foi a variável B. Se eu estou no S0 entre o C, ele vai para o S1 também. Então, tem duas possibilidades dele sair do S0 e para o S1. Se entra o A ou se entra o... se entra o B ou se entra o C. Então, essa linha aqui, a gente já colocou as transições. Vamos analisar o S1. Se eu estou no S1 e entro o A, ele vai para onde? Para o S2. Pessoal, quem quiser falando aí, vai respondendo aí. Estou no S1, entro o A, vai para o S2. Eu coloquei o S2 aqui embaixo. Então, entrou o A. Se eu estou no S1 entre o B, ele vai para onde? O S0. Beleza. Então, ele volta para cá. Ó. Volta para cá. Qual é essa condição? Entre o B. Se eu estou no S1
entre o C, ele permanece no S1. Então, C até a C, ele permanece. Eu faço essa transição aqui. Beleza, analisamos aí o S1. Agora, vamos analisar o S2. Se eu estou no S2 e a minha enteada é A, ele vai para onde? Ele permanece. Então, se eu estou no S2 e entre o A, ele permanece no S2. Se estou no S2 e entre o B, ele vai para onde? Para o S3. Então, é a condição dele vir aqui para o S3. Se entre A, B. Vamos conferindo aí, pessoal. Se eu estou no S2 e entre a C, ele vai para C0. Está aqui, ó, essa transição aqui, sem até a C. Beleza? S0. Fechou a transição aí do S2. Vou analisar as transições do S3. Se eu estou no S3 e entre o A, ele vai para onde? Para o S0. Poderia fazer a seta aqui, vamos fazer a seta aqui fora, aqui, ó. Isso vai ficar ideal não, mas vai ficar legível aí. Essa seta aqui é se entrou A. Se eu estou no S3 entre o B, ele vai. Assim, se eu estou no S3 entre o C. Está bagunçado aí, mas o que é importante aqui? Todas as informações das transições, todas as informações aqui da transição aqui de estado, estão colocadas aqui no diagrama também. Só está faltando quem? A saída Z. A saída Z, nesse caso aqui, a saída Z está dependendo só do estado. Então, perceba, se eu estou no S0, qual que é a minha saída? Zero. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, a saída é zero. Tudo bem? Se eu estou no S1, qual que é a saída? 1. Então, eu coloco 1 aqui. Se eu estou no S2, qual que é a saída? É 1 também. Coloco 1 aqui. E se eu estou no S3, qual que é a saída? 0. Coloco a saída aqui. Olha bem, então todas as informações dessa tabela de transição de estados foi colocada na forma de um diagrama de estados. Então eu consigo, é importante a gente saber, ir da tabela para o diagrama e do diagrama para a tabela. São duas formas da gente expressar a mesma informação. Quando a gente estiver projetando um sistema, geralmente a gente projeta aqui, ó, olhando o diagrama de estados. Eu vou projetar qual que é o meu sistema. Vamos fazer o fluxo aí da máquina de lavar. Quais são os estados? Eu tenho o meu estado inicial, tenho um estado que vai centrifugar. Então, eu posso modelar o sistema através de diagrama de estados. Depois que eu fizer o diagrama de estados, o que eu faço? Eu coloco essas informações na forma de uma tabela. E depois que tiver na forma dessa tabela, a gente passa essa tabela para nível binário. E depois que tiver em nível binário, a gente implementa o circuito referente àquele diagrama de estados. Então, esse diagrama de estados, que está com a entrada A, B, C, no final vai virar um circuito digital. É a etapa de projeto. Então, a gente tem, basicamente, dois tipos de exercício quando a gente fala com diagrama de estados. A gente tem dois tipos de exercício. Dado um diagrama de estados, a gente vai implementar o circuito, que é essa parte de projetar. Eu vou projetar o meu sistema. Então, aquele diagrama de estados que está modelando uma determinada, um determinado sistema, né? Um funcionamento de um determinado sistema, ele vai virar um circuito digital. Então, isso é a parte do projeto. E também tem a etapa de quê? De análise de circuito. Dado um circuito digital, a gente consegue analisar aquele circuito e implementar o diagrama de estados daquele circuito. Então, são as duas análises importantes aí. Beleza? A gente vai ver isso daí. Agora a gente tem outro diagrama, outra máquina de estados, né, para a gente analisar aí. Esse sistema agora está sendo dado
As entradas também são A, B ou C. Aqui, ó, a entrada é um X. Esse X pode ser A, B ou C. Eu também tenho uma saída Z, que pode ser 0 ou 1. E também tenho 4 estados: S0, S1, S2, S3. Bem, é importante falar que sempre é dado o estado inicial do sistema, onde que o meu sistema vai inicializar. Então, o estado inicial aí é o S0. Por padrão, a gente sempre coloca aí o S0. Beleza? Lá no circuito, a gente vai inicializar isso através utilizando o preset, o clear, mas enfim. Mas o que eu quero mostrar aqui? É uma tabela que tem o estado atual, a gente colocou os 4 estados, a gente coloca as possibilidades de entrada A, B ou C e o próximo estado. Mas percebam agora que como que está sendo colocadas essas informações aqui, ó? O próximo estado, vírgula, a saída. Então, a minha saída está aqui, ó. Se eu estou como que eu vou ler essas informações? Se eu estou no S0, se eu estou no S0 e entre o A, ele permanece no S0, entre o A, vírgula, e a minha saída vai ser 0. Então, a saída está sendo dada, está sendo colocada ali junto com a transição. Tudo bem? Porque nessa abordagem, nesse tipo de máquina, a máquina de Mealy, a saída depende também da entrada, ela não está dependendo só do estado. Então, é outro tipo de máquina de estados. A gente tem, às vezes, o mesmo diagrama, um mesmo sistema, a gente pode modelar usando máquina de Moore, que a gente viu anteriormente, ou a máquina de Mealy, né? Então, a gente pode ter essas duas opções aí. Então, aqui, ó, vamos só começar a fazer esse diagrama, a gente não vai fazer ele todo, não. Se eu estou no S0 entre o B, ele vai para o S1. Então, aqui, ó, se eu estou no S0 entre o B, ele vai para o S1 aqui. E qual que é a saída? A saída é 1. Então, essas informações aqui também vão ser colocadas na forma aí de diagrama de estados, ok? Aqui já está o diagrama de estados pronto aí, mas a análise é a mesma, né? A gente analisa aí as informações da tabela e coloca aí. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar essa linha aqui, ó. Vamos pegar essa linha aqui, tá? Se o meu estado inicial é S2, estado inicial é S2, então estou analisando esse cara aqui, ó. Vou analisar as transições dele. E entre o A, ele permanece no S2 e sai 1. Aqui, ó, essa seta aqui, ó. Permanece, entre o A, ele permanece e sai 1. Ok? Se eu estou no S2 e entre o B, ele vai para o S3 e sai 0. Então, essa transição aqui, ó, ele vai para o S3 aqui, ó, e sai 0. Beleza? E se eu estou no S2 entre o C, ele vai para o S0. É essa transição aqui, ó. Então, beleza. As informações ali da tabela vão ser expressas na forma aí de diagrama. E a gente pode, vai e volta aí, do diagrama para a tabela, da tabela para o diagrama, simplesmente transportar as informações. Lembrando que quando a gente vai projetar, a gente está nesse nível aqui do diagrama, e quando a gente vai implementar, né, eu vou colocar o meu sistema ali, eu passo as informações para a tabela, que está em alto nível, a gente precisa colocar essa tabela em nível binário. Esse daqui é um exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, que é o seguinte. Estão visualizando aí um diagrama de estados aí, né? Então, a gente tem a tabela aqui de transição de estados, que está associada a um diagrama de estados. A gente precisa codificar isso para nível binário. Então, como que a gente faz isso? Através de uma tabela de codificação. Por exemplo, essa daqui é a tabela de codificação.
tabela que eu vou codificar o estado. Eu posso pegar, chamar o S0 vai ser o 00. O S1 vai ser o 01. O S2 vai ser 10. E o S3 vai ser 11. Beleza? Da mesma forma, esse sistema aqui, essa tabela tem o quê? Eu tenho 4 saídas aqui, ó. O C, D, E e F, tá aqui, as 4 saídas, né? Eu tenho 4 saídas aqui. Eu preciso codificar essas saídas para binário. Então, eu vou chamar aqui, ó, essa parte aqui é a codificação das saídas. A gente passa isso tudo para binário. Então, o C eu vou chamar de 00, o D vai chamar de 01, o E de 10 e o F de 11. Da mesma forma, as entradas aqui, ó. Quantas entradas eu tenho no sistema? Eu tenho 2, A e B. Então, eu posso codificar as entradas, aqui está a tabela aqui de codificação das entradas, eu posso codificar. Como eu só tenho 2, o A eu posso falar que é 0, e o B eu vou falar que é 1. Beleza? Então, percebam o seguinte, o que é interessante aqui? Essas informações da tabela, essas informações aqui da tabela de transição de estados, ela pode ser colocada na forma binária, sem problema algum, só colocando a codificação e a gente transforma todas essas informações aqui, a gente vai transformar para uma tabela binária. Basta colocar aqui. Quem que é o S0? É 00, eu vou vir aqui e colocar 00. Quem que é o S1? É o 01, então eu vou colocar o 01. O S2, 10, a gente coloca lá. O S3, 11. Então, essa tabela aqui, ela vai passar para o nível binário. Agora, quantos bits a gente está utilizando aqui? Como são 4 estados, eu precisei de 2 bits. Eu só consigo implementar essas 4 informações aí se a gente usar os 2 bits aí. Então, a gente usou. Da mesma forma, a saída. Eu tenho 4 possibilidades aqui para o Z. Então, eu precisei de 2 bits. Agora, e a entrada? A entrada não, eu só tenho 2 possibilidades. Então, apenas com um bit, o 0 ou 1, né, uma variável binária, né, a gente consegue aí implementar a saída. Então, essa tabela a gente pode passar rapidamente para o nível binário. Eu pego as informações em alto nível e coloco a codificação ali, a gente passa para o nível binário. Beleza? E aí essas informações binárias, elas vão se transformar em um circuito digital. A codificação é a escolha do projetista. Eu poderia até colocar, vamos falar, eu poderia até fazer o seguinte, ó, o A de 1 e o B de 0. Poderia fazer isso. Em algumas situações, a gente tem o seguinte, eu poderia ter, aqui, ó, se eu tivesse A, B e C, com 2 bits a gente modela isso, né? A gente codifica isso. Mas isso daqui é usado. Eu poderia fazer o seguinte: o A vai ser o 001, o B vai ser o 010 e o C vai ser 100. Aqui um exemplo melhor, né? Que eu poderia usar apenas 2 bits, eu poderia ter feito o A 00, o B 01 e o C 10. Com 2 bits, eu implementava, mas eu posso escolher 3, dependendo da situação, pode ser interessante essa possibilidade aqui, né? Beleza? Então, a codificação fica a critério aí do projetista mesmo. Agora, eu vou mostrar o seguinte, a gente tem um circuito, a brincadeira aqui é outra, é a gente pegar o circuito e transformar o circuito, encontrar o diagrama de estados. Então, na verdade, eu não mostrei ainda como é que a gente faz como é que a gente faz do diagrama para o circuito.
é o passo na sequência aí, que é a parte de projeto. A gente vai ficar algumas aulas aí nessa parte de projetar. Essa parte da gente transformar o diagrama para o circuito é mais complicada, né? Não é que é mais complicado, tem passos a mais. E a gente tem a etapa que é analisar o circuito. O circuito vai virar em um diagrama de estados. Beleza? Então, vamos trabalhar nesse circuito aqui. Olha só. Então, nosso objetivo é pegar esse circuito e implementar essa tabela aqui, ó, a tabela de transição do circuito. Se implementou essa tabela, acabou. A gente faz o diagrama de estados, certo? Então, a gente tem que colocar essas informações. Então, o primeiro passo é o seguinte, a gente identificar quem são essas variáveis aí que estão envolvidas aí. Então, na verdade, a saída do meu flip-flop aqui, ó, a gente tem um flip-flop D, tudo bem? A gente tem dois flip-flop D, o F0 e o F1. A saída do flip-flop sempre vai ser o estado atual, o estado presente. Então, esse Y0 aqui é o estado atual. O estado atual. Da mesma forma, o Y1 é o estado atual, ou o PS, o estado presente aqui. Tudo bem? Então, a gente tem a própria saída do flip-flop está armazenando ali o estado que ele está. Então, quais são as possibilidades aí? Se eu tenho dois flip-flop, a gente pode ter o estado atual 00, eu posso ter o estado atual 01, 10 e o 11, beleza? É a saída do flip-flop. Então, essas possibilidades aí. Ok, pessoal? Estão acompanhando aí? Só vou limpar a tela aqui que a gente vai precisar usar isso daí. Então, vamos colocar o 00, 01, 10 e o 11. É o estado atual. Está aqui, ó. É o Y0 e o Y1. Agora, perceba que a gente tem aqui, ó. Quem é esse Y? Esse Y maiúsculo agora? Quem é esse cara aqui, ó? Ele está na entrada do flip-flop. É o próximo estado. No flip-flop D, é o próximo estado. Depois a gente vai ver se no JK não é exatamente a entrada, né? Mas no flip-flop D é o próximo estado. Por quê? Se esse cara aqui está em 1, o que vai acontecer? Na próxima borda de subida do clock, esse 1 vai vir para a saída, não é? Então, por isso que ele é o próximo estado. Ele está aguardando o momento que ele vai ser carregado na saída. Se ele está em 0, na próxima borda de subida do clock, esse 0 vai ser carregado para a saída. Então, aquele valor ali, ele vai virar o estado atual. Ele vai virar a saída atual. Vai depender apenas de quando o clock vai permitir. Mas é o próximo estado. Então, esse cara aqui é o próximo estado. Esse daqui é o próximo estado. Beleza? Então, a gente já identificou aqui, ó, o estado atual. Sempre a gente vai colocar como o Y0 aqui minúsculo, Y1 minúsculo. E o próximo estado aqui, ó, chamado de NS, já está sendo dado aqui pelo Y1 e o Y0 maiúsculo. Beleza? Vamos para frente. E a entrada do meu sistema? A gente analisar aqui, ó, qual que é a entrada do circuito. Esse circuito só tem uma entrada externa, é o X. Por que o X? Esse ponto aqui, tá vendo o Y1 barrado? É só questão de notação, tá, pessoal? É só questão de notação. Esse Y minúsculo 1 linha, na verdade, ele é o Y minúsculo barrado, tá? É só a notação aí dessa bibliografia que eu peguei, ele usa o linha para indicar o barrado. Beleza. Agora, uma coisa importante aqui é o seguinte também. Esse Y1 barrado, né? Esse Y1 linha que está aqui, esse cara está ligado lá. Né? Aqui, ó, isso está ligado aqui. Beleza. Obrigado aí. Da mesma forma, esse Y0 linha é esse cara aqui, ó, tá?
porque tem um inversor aqui. Ou eu colocaria um inversor do lado de lá. Beleza, né? Entenderam, né? Aí, simplesmente, para não ficar esse monte de ligação, um monte de fio, a gente chama esse tipo de notação aqui, a ligação por netname, né? Então, se eu coloco o mesmo nome aqui e o mesmo nome dessa saída, significa que eles já estão conectados. Beleza. Então, entendido quem são o estado atual, o próximo estado, as variáveis de entrada, que nesse circuito é apenas uma variável de entrada, e a saída. A gente pode ter a saída aqui, ó, que ele chamou de Z1 e Z0. Então, preciso, nesse exercício, o Z0 é o Y1 barrado. Então, ele só tem uma porta NOT aí, né, fazendo essa conexão. Mas poderia ter aqui uma lógica combinacional, poderia ter algumas portas lógicas para fazer para implementar a saída, né? E da mesma forma que o Z1, ele está sendo, ele é igual ao Y0 minúsculo, a saída é o estado atual. Mas ele poderia ter uma lógica combinacional. Posso fazer, o Z1 vai ser o, o Y0 mais o Y1. Então, aqui teria uma lógica, uma porta OR, né? Enfim, implementando aí. Tá? Beleza. Então, a gente já identificou o estado atual, o próximo estado, as entradas e a saída do meu sistema. Agora, identificado isso, falta o quê? Analisar o comportamento do sistema para implementar essa tabela aqui, que é o nosso objetivo, é o quê? É implementar essa tabela aqui, ó. Completar essa tabela. Como que a gente pode analisar isso? Eu vou fazer essa lógica, é a lógica combinacional do próximo estado. O que, que significa isso? Ó, o Y0 maiúsculo, ele é igual a... Eu vou colocar a lógica combinacional dele. Quem é o Y0 maiúsculo? Perceba que ele é dado por esse circuito combinacional aqui, ó. É o circuito combinacional. E percebam também que o Y1 maiúsculo, o próximo estado, também é dado por outro circuito combinacional. Então, é sempre assim, a gente tem um circuito combinacional que vai formar o próximo estado, né? Isso daí é importante vocês perceberem isso daí. Então, a gente tem o estado atual, que são as saídas do flip-flop, e quem vai gerar o próximo estado vai ser um circuito combinacional que vai ter uma lógica ali. Beleza? Então, vamos nesse caso aqui, o Y0 maiúsculo, ele é dado pela soma desse termo aqui com esse termo. Esse termo quem que é? É o x barrado, end o y um barrado, né? Mais or, qual que é o outro termo aqui? O x y0 barrado, y0 barrado. E já fez a lógica aqui, ó. Já fez a lógica de quem? Do y0 tá aqui, ó. É o comportamento do próximo estado. Pessoal, a minha letra aqui não é das melhores, mas esse cara aqui, ó, é o Y minúsculo, tá? E esse cara aqui é o Y maiúsculo. Eu poderia ter colocado melhor isso daí, né? Não pode gerar confusão disso não, tá, pessoal? Esse cara aqui, ó, é o Y maiúsculo aqui, ó. Esse Y aqui é maiúsculo e esse daqui tem a voltinha aqui, é o minúsculo. Vamos fazer lá. Beleza. Fiz aí o Y0. Vamos fazer quem? O Y1. Acabou o espaço aqui, né? Onde que eu vou fazer o Y1 aqui? Vamos passar Vamos pegar o Y0 aqui. Como é que nós vamos fazer aqui? Quem é que vai ser o Y1? Vamos fazer o Y1 aqui, ó.
o Y1 maiúsculo, que é o próximo estado, vai ser quem? Vai ser uma soma aqui de 4 termos, né? Esse termo aqui, ó, o primeiro termo, o segundo, o terceiro e quatro termos. Então, esse cara aqui, ele é dado pela soma, né, pela ordem de 4 termos. Então, vamos analisar quem são cada um desses termos aí. Então, esse termo aqui, quem que é? YZ. Beleza, tá aqui, ó, fechou. Então, a gente implementou a lógica aqui, ó, do Y1 e a lógica do Y0, tá pronto. Então, com essa equação, a gente consegue colocar na forma de tabela aqui quem que é o Y0 e quem que é o Y1. Vamos implementar aqui o Y1. Quando que o Y1, quando que o Y1 vai ser nível lógico alto e quando que ele vai ser nível lógico baixo? Hein, pessoal? O Y1, ele tem 4 possibilidades de ser um. Nessa lógica, né? Nessa lógica, nessa ou nessa. Vou analisar cada uma. Nesse primeiro caso aqui, quando que o Y1 é alto? Quando o X for 1, o Y1 minúsculo for 0 e o Y0 minúsculo for 0. Onde que o X é 1? O X é 1 é nessa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui, o X é 1. Beleza. Onde que o Y... Aqui vai ser 0, 0. Então, vai ser nesse caso aqui, ó. Vai ser nesse caso aqui. Concorda, pessoal? Eu vou colocar 1 ali, aquele 1. E essa situação aqui, onde que o Y1 vai ser 1? Quando o X... Olha aqui onde que a gente está, viu, pessoal? Quando o X for 0, né? A gente está analisando esse caso aqui agora. Quando o X for 0, então essa coluna, e ele for 1, 0. 1, 0. É esse caso aqui, né? Esse caso aqui, ó. Beleza? E agora faltou esse termo aqui, ó. Quando que esse termo é 1? X é 1, o Y é 1 e Y0 é 1, que é esse caso aqui, ó, o quarto caso aqui. Ó. O quarto caso. E essa situação agora, faltou essa. O X0, Y0, 1. X0, essa coluna Y1 0, 1. É esse caso aqui, ó. Esse caso ali. Então, beleza. Então, o que sobrou agora é o 0, né? Aqui, ó, implementei quem? Olha lá, já implementei o Y1. Beleza? Agora Beleza. vamos fazer o Y0. Vamos analisar aqui, ó. Quando que o Y0... Aqui, ó, vamos analisar esse termo aqui agora. Quando que o Y0 maiúsculo, né, o próximo estado, vai ser 1? Quando o X for 0 e o Y1 também for 0. Então, o X é 0 é nessa coluna. É nessa coluna aqui, ó. O X é 0 e o Y1 é 0. Que são esses dois casos aqui, não são? Pessoal, concorda ou não? Então, aqui vai ser 1, 1. Vai ser 1, 1. Beleza. E agora? E esse outro caso aqui, quando que ele é 1? Quando o X é 1, quando o X é 1
e o y0 for 0, né? É esse caso e esse caso, não é? Que deu 0, 0 agora. O que sobrou? 0. Beleza, então aqui faltou esse 0, esse 0 e esse 0. Então, todas as informações aqui do circuito foram colocadas aí na forma da tabela, faltando apenas a saída. Percebam que o Z1, quem que é o Z1? É igual ao Y0. Então, esse Z1, eu vou copiar essa coluna aqui, ó, é 0, 1, é o 0, 1, 0, 1. Beleza. Aí, quem é o Z0? É o Y1 barrado. Então, eu pego o Y1 e barro ele aqui. Vai ser 1, 1, 0, 0. Pessoal, entenderam como que a gente pegou esse circuito, a gente pegou um circuito e transformou ele numa tabela de transição de estados. Aí agora eu posso pegar o. Agora eu posso pegar e implementar o diagrama de estados desse circuito. Beleza?